Vamos pensar o seguinte. Fala. Você citou aí de forma coerente a, o estagiário que entra na academia achando que é profissional. O estagiário que entra na academia sem entender que aquilo é um universo de aprendizagem. Que aquilo, obviamente, vai ser responsável pelos ganhos futuros. Porque aí você mencionou a questão de hora aula, de ganhar muito pouco. E, e veja bem, uma das coisas que se utiliza de recurso para aumentar salário, para ter mais resultado, para ter mais capacidade, né, de fato ser mais remunerado, é ter recursos adicionais. Você não consegue ganhar mais se você não tiver recursos para ganhar mais. Às vezes eu vejo o pessoal querendo buscar um resultado sem ter conhecimento para aquilo, sem ter as ferramentas necessárias para aquilo. Às vezes o cara me vai vir aqui na consultoria e pergunta: Júlio, o que tu acha de eu fazer isso aqui? Mas o cara nem sequer fez a aula que ensina a fazer aquilo ali. Como é que esse cara Como é que esse cara quer ter o resultado se ele não desenvolver o recurso? E aí, o estagiário nessa realidade de se ver como professor, de prescrever treinos, achando que sabe prescrever um treino. Porque, venhamos e convenhamos, se você não tem o conhecimento técnico, você vai cair na ilusão de que você está sendo incrível, porque quando o teu aluno sai quebrado, e muitas vezes saindo quebrado ele sai com um sorriso no rosto, você tem a ilusão de que você está sendo incrivelmente foda, né? E aí a questão é, tendo a tua visão de longo prazo, certo? Como é que fica esse cenário hoje desse estagiário que passou os anos e hoje é um profissional igual a você, que já está formado, que não desenvolveu esses recursos para aumentar essa hora-aula, que garimpou o trabalho. Como é que fica esse comparativo? O que é que tu precisou fazer nesses últimos anos para sair dessa bolha do estagiário? Porque, enfim, você teve um aumento circunstancial de hora-aula e de recursos de cliente muito alto nos últimos anos. E aí fala um pouco mais das coisas que você fez e como você vê essa galera fazendo e como você vê e por que você acha que essa galera não tá chegando onde quer. Velho, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te pontuar aqui. Cara, eu vou te pontuar experiência pessoal, tá? E leitura do que vem acontecendo, cara. Experiência pessoal. Primeiro, eu sempre fui uma pessoa extremamente competitiva em alguns aspectos e tem um nível de autocrítica absurdo, tá? A gente conversa, a gente é amigo, você sabe que eu sou uma pessoa muito autocrítica. Às vezes eu faço alguma coisa, planejo alguma coisa, aí eu penso, não, isso aqui não tá bom não, isso tá bom não. E eu sempre levei isso para minha atuação profissional, desde estagiário. Estagiário, eu não, cara, eu tô nesse horário aqui, eu vou fazer esse horário aqui, seu horário, teu atendimento mais foda. E eu ficava junto, chegava junto. Quando eu passei para outra academia, para estagiar na outra academia, não, eu vou tentar prescrever os treinos da forma mais foda possível. Mesmo que essa forma mais foda, hoje, na minha leitura técnica, seja ridiculamente errado, na minha cabeça, eu sempre pensava que eu vou entregar o melhor. Eu vou entregar o melhor. E não achar que você está fazendo algo bom. Que aí entra o ponto que você falou. Muitas vezes o estagiário chega na academia, luta por uma vaga no mercado de trabalho ali, né? Ele entra naquela luta pelos alunos de personal, né? Ele entra naquela luta para se destacar. E o que acontece? Quando ele começa a conseguir uma certa atenção, quando ele começa a conseguir um certo número de alunos de personal, ele já acha que ele está ótimo. Não, se eu tô conseguindo é porque eu tô foda. E não é, cara. Você é estagiário. Você ainda tá no período de aprendizado. Você tá se achando foda. E se você mantiver esse pensamento de eu tô foda até o momento que você se formar e isso perdurar durante os anos, você estagna e você cometeu a pior estagnação possível. Você estagnou no momento que era para você estar aprendendo. Você estagnou lá atrás. Você não esperou nem você terminar a sua graduação para você estagnar, cara. Você é um profissional pré-estagnado.
tá? Porque você, no auge do seu título de estagiário, você estava se achando foda, porque estava passando um treino para deixar a galera dolorida, né? Erro que eu cometia também, e você se manteve nisso. Essa é uma leitura que eu vejo muito hoje. Eu ainda frequento muito academia, né, cara? E eu conheço muito moleque que é estagiário. Que esses moleques, eles sempre procuram prescrever algo que, esteja dentro do contexto da moda e que deixa a galera quebrada. Tanto que você vê muito em rede social, pessoal postando: eu fiquei dolorido 20 dias com o teu treino, cara, que foda. Velho, ficar dolorido com o treino, cara, se eu te colocar Júlio Santa Rosa pra bater lá de amanhã o dia todo, tu vai ficar dolorido. Isso não foi efetividade. Certo? Então, aí entra a parte da minha experiência pessoal. Cara, não acho que você sabe tudo. Não acho que você sabe tudo. Os recursos que eu adquiri durante o tempo para eu valorizar o meu trabalho partem de melhora técnica. Porque eu fui atrás de consumir livro, eu fui atrás de consumir curso, eu fui atrás de edificar perto dos melhores profissionais possíveis para aprender com eles, tá? Porque você não aprende nada só, você não é o dono de todo conhecimento, você não conseguiu todo esse conhecimento só. Você trouxe esse conhecimento de alguém que te passou, de um mentor. Esse mentor pode ser um profissional perto de você, pode ser um livro, tá? De alguém que escreveu, ou seja, você vai ter de buscar esse conhecimento, tá? Esse foi um recurso técnico que eu adquiri. Outro recurso, e que muito profissional deixa de lado e menospreza, é você saber vender o seu trabalho pessoalmente, no 1 a 1, em mídias sociais. Porque é muito comum, eu ainda ouço profissional menosprezar o poder das redes sociais como vitrine do teu trabalho. Eu vejo gente falando: isso é besteira, isso não é coisa de profissional. Eu já vi gente dizer que isso não é coisa de profissional sério. O que não é coisa de profissional sério para eles é você vender teu trabalho. Porque, cara, hoje em dia as redes sociais estão aí para servir de vitrine para o seu trabalho. E você tem que mostrar isso da forma mais séria possível. Esse é o meu perfil. Estava conversando recentemente com uns amigos profissionais sobre isso. Tem muito profissional de educação física que reclama que não é levado a sério, que a profissão não é levada a sério, que é um oba-oba. Se você vê, às vezes esses mesmos profissionais, a rede social dos caras é um oba-oba. Até quando o cara quer postar um texto sobre trabalho, é cheio de besteirinha, é cheio de palhaçadinha. Eu não estou dizendo que você precisa ser extremamente técnico. Estou dizendo que você precisa saber passar mensagem de trabalho de forma séria, cara. Da forma como você quer ser visto. Então, outra ferramenta que eu aprendi para valorizar o meu trabalho é saber vender o meu trabalho, saber vender a minha imagem. Né? Saber vender a minha imagem. E eu acho que o terceiro grande recurso que valorizou muito o meu trabalho foi eu me direcionar, eu ser assertivo. Que foi aquele lance que a gente já conversou pessoalmente sobre ser um sniper. Eu mirei no alvo que eu queria. Qual é o alvo que eu queria? Esse público aqui é o público que eu queria, esse é o perfil de pessoa que eu trabalho. Eu estou mirando nessas pessoas, eu estou me comunicando com elas. Sempre vem pessoas de outros perfis me procurar. Eu não vou, infelizmente, pegar essas outras pessoas. Poxa, Ítalo, mas você está perdendo dinheiro. Não, cara. Eu tô peneirando o perfil de pessoas que eu trabalho, tá? É como eu conversei também recentemente com um colega de trabalho sobre o generalismo da educação física. Porque, em teoria, eu sou formado em educação física e eu sei tudo relacionado à educação física. Em teoria, porque isso não é verdade. Se amanhã um cara ele chegasse me oferecendo uma quantidade boa de dinheiro para eu treinar um time de vôlei, eu não iria. Por quê? Porque não é o perfil que eu estou mirando. Tem muita gente que iria aceitar. Eu acho que isso é errado. Então eu acho que uma grande ferramenta que o profissional pode incorporar é ele ser assertivo no que ele quer. Que é um grande erro de muita gente querer abraçar um perfil de clientes enorme
uma gama de gente diferente no seu trabalho. E você vai ver que no final das contas, vários desses perfis não eram para você. Você muitas vezes se frustra porque esses perfis não se conectam com você, esse cliente vai embora e você fica se achando ruim. Você acha, eu sou um profissional ruim, porque tal cara não tá treinando direito comigo, não sei o que. Não, cara. Ele não é o teu perfil de cliente, você não tá mirando no perfil certo, tá? Então eu acho que tanto os estagiários quanto os profissionais, eles têm de angariar 3 grandes ferramentas. Primeira, tem de adquirir conhecimento técnico? Tem. Segundo, ele tem de saber vender o trabalho, tanto no 1 a 1, quanto ele valorizar e levar a sério as mídias sociais dele. E terceiro, ele tem de saber mirar o público que ele quer atingir, sabe? E legal. Pensando nisso, pensando em mirar, certo? E aí é onde vem aquele questionamento que eu tinha feito sobre o tipo de treino que você prescreve. Porque veja bem, eu vou pegar um caso de um aluno que o cara é bodybuilder, certo? O cara é bodybuilder e ele já tem uma vivência, etc, de forma de treino, do que faz sentido pra ele, que é pancada. Sério. E aí ele entrou na educação física por conta disso. E aí vamos supor que esse cara entre no estágio. Teoricamente, lá na prática dele, ele já acha que ele é capacitado para aquilo. E viemos e convenhamos, acaba, no fim das contas, tendo uma capacidade significativa. O questionamento é o seguinte: se eu já sei exatamente com que público eu quero trabalhar, eu sei exatamente o tipo de modalidade que eu quero abordar, se não necessariamente, na minha visão, eu preciso passar pela experiência de me conectar com diversos tipos de público, como é que eu vou fazer para desenvolver, certo, essa inteligência emocional? Como é que eu vou fazer para desenvolver essa inteligência social que o ambiente de estágio te fornece? Onde você vai aprender a diminuir sua timidez, onde você vai aprender a interagir com um número muito grande de pessoas, e que se você se fechar na casinha só para um tipo de público, já pensando em, meu Deus, eu tenho que me formar logo para ganhar meu dinheiro, se você pensar nisso, você não vai ter essa oportunidade. O que esse cara tem que fazer? Ele tem que dar passos para trás. Como é que esse cara vai desenvolver recursos se ele não precisa desses recursos? Teoricamente, né? A gente sabe que precisa. Você falou bem, cara. Isso é teoricamente, certo? E aí a gente entra mais uma vez no conceito do que é o estágio. O estágio, ele é um período de aprendizado. Se o cara ele já chega, ele como estagiário na academia, com um perfil fixo do que ele quer, e já pensando, estou com esse perfil fixo, vou garimpar esse perfil fixo. Ou seja, ele já entrou na mentalidade de garimpar clientes. Ele não entrou na mentalidade de sou estagiário para aprender. Certo? Porque se ele entrar com o mindset de querer aprender, eu sou estagiário, eu vou aprender, ele vai entender. Eu tenho um perfil de pessoas que eu gosto de trabalhar. Só que eu estou começando uma experiência de estágio. E essa experiência ela vai me trazer um monte de vivência. Eu vou viver o que o estágio me trouxer. Eu vou viver essas experiências, certo? Que você soma ao que você quer. Se no final do período do estágio você vê que é isso que você realmente quer, beleza, então manda bala naquilo que você queria. Mas vive. Esse viver, você vai assimilar, cara, isso. Você vai conseguir mais ferramentas, tá? E você vai realmente perceber se é isso que você quer, certo? Eu mesmo, cara, conheci diversas pessoas. Eu tive o privilégio de acertar, quando eu entrei na educação física, a área que eu queria, que era musculação. Eu entrei lá por gostar muito de praticar musculação, de treino com peso, e eu saí, eu me formei querendo ainda isso. Eu conheci gente que estudou comigo, que começou, eu vou trabalhar com musculação. Terminou a faculdade, começou a fazer a parte de treino funcional voltado para pessoas com síndrome de Down. Olha a mudança. E por que isso aconteceu? Porque a pessoa se abriu, cara. A pessoa se abriu.
a ver outras realidades, ela vê, eu pensei que eu queria isso, mas eu vivi isso aqui, aprendi isso, e agora eu acho que eu quero isso. Entendeu? Então, o estagiário, ele tem de ter a mente aberta, ele tem de ter um mindset de aprendizado. Eu vou chegar ali para aprender, cara. Vou chegar ali para aprender, tá? Vou chegar ali para aprender, para mostrar uma boa conduta profissional, que é para quando eu me formar, eu ter condições de ter uma imagem boa no mercado, de ter aprendido muita coisa, e aí sim me vender para o mercado. O estagiário, ele tem de parar de tentar se vender tanto de forma direta. Ele pode tentar se vender de forma indireta. Como é que ele se vende de forma indireta? Ele mostra um bom serviço, mostra um bom atendimento, ele se mostra prestativo. Então, indiretamente, você já está criando ali uma boa imagem, você está criando um vínculo com o cliente que vai gostar de você e que ele pode se lembrar de você quando você se formar e tiver aquele cartãozinho profissional lá que você vai entregar para ele, ele vai lembrar, o fulano é bom. Tanto que eu, como estagiário, quando eu saí da segunda academia que eu estagiei, né, que eu acabei me formando, fiquei lá um período e fui para outra academia depois. Cara, essa segunda academia que eu estagiei, né, primeiro que eu consegui uma coisa que nunca acontecia lá, porque quando o pessoal estagiava lá, assinava um contrato de estágio de 6 meses e depois tchau, né? Eu fiz o meu estágio por 1 ano, que foi justamente o ano que eu precisava para me formar. O cara perguntou se queria renovar, o dono da academia. Ítalo, teu trabalho é bem legal, todo mundo gosta de ti. Você quer estagiar por mais 6 meses aqui? Quer renovar o contrato? Eu quero. Na época estagiário, né? Você aceita. Mas é isso. Por mais que eu cometesse erro de, eu quero ser o cara do treino pancada, eu queria aprender com os caras, sabe? Porque é isso, cara. Eu acho que evolui o estagiário, que ele se abre. Por mais que você tenha o teu público já no teu alvo, vive a experiência do estágio, cara. Vive. Soma isso pra ti, que no final você vai ver se é isso que você quer mesmo pra tua vida. E falando de consultoria, tá? Porque, certo, enfim, o número de consultorias é bastante relevante. Pensando na consultoria, pensando na forma como se desenvolve o network dentro de consultoria, como é que tu vê uma experiência de estágio com pessoas para quem quer trabalhar com consultoria? Porque hoje eu conheço inúmeras pessoas que nem sequer, sabe, o cara nem tá formado e ele já descobriu que ele quer trabalhar com consultoria, entendeu? Ele meio que tá pulando uma etapa muito importante da carreira dele para já... Porque, querendo ou não, é o vislumbre, né, de ganhar muito. Todo mundo tem essa visão, eu vou ganhar muito e tal. Só que em contrapartida, você entende isso de forma muito clara, se você não tivesse consolidado o network na época de personal e na época de estágio, você não teria a conexão de pessoas que você tem hoje com a consultoria. E a galera se esquece que esse network é muito importante. Esse network não é desenvolvido dentro da consultoria. O que você acha que a pessoa tem? Infelizmente a gente sabe que se o cara aceitar essa realidade de passo a passo, ele vai ter que passar por uma fase aí onde ele vai ter que aceitar aquele ganho, né? Aquela forma de ganho reduzida. E aí a questão é, o que esse cara faz? Entendeu? O que esse cara faz? Como é que ele divide essas etapas? Tu pensando como um mentor, como é que tu dividiria essas etapas da pessoa que tu tá mentorando para dizer, cara, é importante que você passe por essa fase, que essa fase dure tempo suficiente para você desenvolver essas habilidades. É importante que você desenvolva essas ferramentas. É importante que você se conecte com essas pessoas. É importante que você tenha esse círculo de amizades para quando você chegar lá na consultoria. Como é que você estruturaria isso pro teu pupilo?
Cara, primeiro eu quero começar até fazendo uma quebra de imagem do que é consultoria, tá? Eu não sei se você vai concordar comigo, talvez concorde, que existe o que eu chamo de glamour, cara, é um processo de glamour, de glamouralização. Eu até não sei se eu acertei o termo, mas enfim, todo mundo acha que consultoria é você tá em casa, deitado no sofá, com o notebook, mandando o treino para o e-mail dos alunos. Cara, a vida não é só isso não, cara. Eu vou quebrar um pouco aqui essa visão do pessoal que acha que tudo é um mar de rosas, velho. Que não é. Que não é. Certo? Você trabalhar como consultor online é uma exigência, um grau de exigência tão grande quanto o do trabalho presencial. A diferença é que o trabalho presencial você vai ter um cansaço físico, você vai estar ali acompanhando. É um trabalho físico e mental, né, acompanhar um treino. Você está ali fazendo uma análise, você está ali pegando peso. Na consultoria não tem isso. Mas não é um mar de rosas, cara. Você precisa fazer uma avaliação, tá? E digo que a avaliação você só ganha muitas vezes experiência com essa avaliação quando você faz muitas. Quando você faz muitas. E de preferência faça muitas presencialmente. Tá? Você começa a criar no teu cérebro, vamos usar aqui uma metáfora, né? Você começa a desenvolver a sua massa muscular cerebral, né? Para avaliação, cara. Quando você trabalha muito presencial, você aprende muito sobre a avaliação de forma presencial. Você tem um feeling de algumas coisas, de alguns pontos de referência. E quando você leva isso para uma avaliação online, feita por foto, você já está mais experiente, tá? Outra coisa, cara, você trabalhar online é uma preocupação maior. Certo? Por que é uma preocupação maior? Porque você precisa criar ferramentas, você precisa criar artifícios para o seu aluno que está do outro lado do mundo lhe entender, aprender, executar o que você propôs de forma correta. E quando você está do lado do aluno, é a sua responsabilidade ali, direta ali na hora, de observar. Se você observou, fez as correções pontuais ali, massa, teu aluno vai desenvolver legal. Agora, se o teu aluno está do outro lado do mundo, você prescreveu o melhor treino do mundo para ele, mas ele não entendeu. E aí? Como é que vai ficar o resultado no final? Certo? Porque você precisa ter essa certeza que o aluno entendeu a proposta do treino. Você precisa criar ferramentas para isso. Não é só mandar um treino, tá? A gente se conhece há muito tempo, você sabe o processo que eu passei na consultoria. Da onde ela começou para onde ela está hoje. E ela ainda tem coisa para melhorar, e eu estou melhorando. Mas ela começou muito crua. E a partir dos problemas que eu fui vendo no percurso, é que eu fui melhorando ela. Então, trabalhar com consultoria exige uma experiência, sim, com trabalho presencial. Exige um grau de preocupação maior com o teu cliente, porque ele está à distância. E exige que você tenha criatividade e que você produza. Você tenha criatividade para produzir o máximo de material para o teu cliente. Certo? Eu comecei a minha consultoria com um manual de treinamento. Eu entregava o treino, entregava um manual de treinamento para o cliente. Daqui. Depois eu fiz outra versão do manual de treinamento com uma linguagem diferente, com mais imagens. Depois eu fiz outra com uma linguagem ainda mais acessível, mais imagens. Até chegar ao ponto de criar vídeos. Até criar os vídeos didáticos com uma explicação melhor. Até o ponto que os meus vídeos hoje, eles têm uma explicação melhor. Estou criando uma biblioteca de vídeos maior. Tá? Que os alunos estão recebendo bem. Entendeu? Sua planilha de treino precisa ser uma planilha extremamente acessível, que o aluno entenda a proposta. Ela não pode ser só uma planilha bonita, ela precisa ser uma planilha que ela consiga ser entendida. Tá? Então, o pessoal tem que parar de achar que consultoria
é você ficar com um notebook na praia, postar foto no Instagram dizendo que está mandando protocolo para os alunos, que não é só isso. Não é só isso. Você precisa de experiência e de bagagem técnica. Você precisa ralar, você precisa produzir. Então, para o pessoal que está começando e quer trabalhar com consultoria, porque eu sempre quis entrar nesse mercado de consultoria online, crescer nesse mercado de consultoria online, comece se preocupando com as necessidades do aluno. Se você começa se preocupando com as necessidades do aluno, vão vir as respostas para você do que você precisa produzir para entregar o melhor material possível. Pense como seu aluno. O que é que esse meu aluno precisa? Aí você vai produzir o que ele precisa. Sempre entregue o melhor. Não entregue mais ou menos, entregue o melhor. Entregue de forma que o teu aluno vá conseguir executar. Então, o meu recado sobre consultoria é esse. Se preocupe com o aluno. Consultoria não é um mar de rosas. E a partir da preocupação do aluno, você vai produzir o que o aluno necessita e sempre ficar nesse processo de produção e evolução. E sendo assim, você acha coerente que se pratique consultoria para desenvolver habilidade? No caso, semipresencial, digamos assim. É possível. É uma alternativa que existe, cara. É um serviço que muita gente já presta, que é a consultoria semipresencial. Tem gente que faz a avaliação de forma presencial, certo? Tem uma conversa inicial com o cliente, as explicações iniciais, marca encontros periódicos, você vai adquirindo experiência. Cara, todo o processo, todo o serviço evolui dentro da necessidade do mercado. Todo. A Apple foi assim, cara. A Apple entregou o primeiro iPhone com uma série de funções. Só que viu que o mercado tinha necessidades. E ele foi incrementando até o ponto que é hoje. Ele continua evoluindo em cima do que o mercado necessita. Um serviço de consultoria online é do mesmo jeito. Você vai começar ela de uma forma, você vai ver as necessidades do seu cliente, do seu nicho, do público que você quer atingir, para que você entregue as melhores ferramentas. E você sempre vai evoluir. Cara, o seu trabalho não vai parar. Você sempre vai tentar levar algo novo. Você sempre vai tentar evoluir. Ponto. E essa informação é importante. Aqui no vídeo de consultoria, principalmente, muita gente fala o seguinte, eu tô me preparando para começar minha consultoria. Eu tô me preparando porque, enfim, em épocas de curvaturas fisiológicas, que a gente não precisa entrar em detalhes, eu vejo que existe muito medo nas redes sociais. Muito medo de ser mal falado, muito medo de fazer cagada. As pessoas têm medo, um medo absurdo de serem queimadas na praça que nem bruxas, entendeu? E como você bem falou, como a gente sabe, você pode na sua cabeça achar que seu trabalho está perfeito. Se for a primeira vez que você fizer, vai estar uma bosta. Se for a primeira vez que você fizer, vai ter muitos erros, mesmo que você tenha feito com toda boa vontade. E a melhor forma de você refinar-se no processo é fazer, é repetir, achar o erro, fazer de novo, achar onde tem necessidade, fazer de novo. E como é que fica essa galera que pisa no freio e fica com esse papo de eu vou primeiro tá tudo perfeito para depois começar. E quando começar vai estar errado do mesmo jeito. Cara, eu tenho uma frase que eu já falei para um colega de profissão justamente sobre isso. Sobre o medo de você se expor por ter medo críticas. Cara, ninguém tem medo do que tem certeza. Ninguém tem medo do que tem certeza. Se você tem certeza que o que você está entregando é o melhor que você tem para oferecer naquele momento, não tenha medo de entregar. Se você está com incerteza, algum problema tem. Pode não estar perfeito. Porque não existe trabalho perfeito. Não existe trabalho perfeito.
mas existe a certeza que você está entregando o melhor, certo? Existe a certeza que você está entregando o melhor para as condições que você tem hoje, entendeu? Então, se você está com medo, está com receio, você está com incerteza. O que você tem de acabar é com a sua incerteza. É com a sua incerteza. É você olhar o que você está entregando, o que você está expondo, e isso aqui é o melhor que eu consigo dar hoje. Isso aqui é o melhor que eu tenho hoje. E entrega. Certo? Porque se você se prender numa concha do perfeccionismo, e você sabe bem que eu era uma pessoa presa a isso, não por ter me represárias, mas por uma autocrítica, sempre fui muito crítico com o meu trabalho, você para no tempo, você nunca vai entregar nada. Você nunca vai entregar nada. Você tem de se concentrar em entregar o melhor que você tem a oferecer naquele momento. E se comprometer consigo mesmo a evoluir o processo. Não se prender a, eu estou entregando o meu melhor. E esse ser o teu patamar máximo de melhor. Não é. Você se compromete, eu estou entregando hoje o meu melhor aqui, mas me comprometo a revisar o que eu estou fazendo e ver os pontos que eu posso melhorar. Deixar sempre o teu trabalho numa escalada. O teu trabalho, ele sempre tem de crescer. Sempre tem de crescer. Certo? Se hoje você entrega um trabalho com a qualidade X, se comprometa num espaço de tempo a levar um trabalho com a qualidade X mais um. Cara, mesmo que o teu trabalho esteja muito bom, se você se compromete a melhorar ele, você surpreende. Você surpreende. Eu tenho alguns clientes de consultoria mais antigos, né, que estão comigo há um bom tempo, e eles se surpreendem porque eles viveram o desenvolvimento do meu trabalho. Eu entregava o meu trabalho inicialmente para eles, e eles falavam, pô, Ítalo, o teu trabalho é bem legal, cara, bem completo, eu nunca vi nada assim, eu vim de outros serviços de consultoria, eu nunca vi algo desse jeito. E com o tempo ele recebia algo a mais, ele, pô, cara, tá melhorando isso aqui, isso vai ficar muito foda. Aí depois de um tempo ele recebia algo a mais, caraca, isso aqui vai ficar mais foda ainda. Entendeu? Você estava entregando o teu melhor e o teu cliente estava sentindo que tu estava entregando o teu melhor. Só que como você se comprometeu a sempre subir um nível, você surpreendeu, você melhorou, você realmente chegou a outro patamar. Entendeu? Então, você tem de parar de ter medo de se expor. Medo não, tá? Não tenha medo. Se exponha com a certeza de que você está entregando o seu melhor. Quebre as incertezas, certo? Quebre as incertezas e se comprometa consigo mesmo, porque o compromisso mais importante que a gente tem, cara, é com a gente. Você não consegue fugir de um compromisso com você. Se comprometa sempre a evoluir. Só isso. Então, show de bola. Vamos fechar por aqui e agradecer a cada uma das pessoas que vai assistir esse podcast aqui e fechar, né, deixando um recado muito dado, muito bem dado. Eventualmente nós iremos discutir muito mais sobre erros que cometemos no período de estagiário. E não necessariamente de estagiário, mas os erros que a gente comete querendo fazer as coisas sozinho. Talvez a palavra-chave é você não tem recursos, você não tem ferramentas. Você não está num jogo de videogame onde você tem vidas infinitas e você pode errar quantas vezes você quiser e você vai voltar para o início da fase. O jogo profissional é um jogo aonde você recupera, entendeu? Você volta, mas você não volta para o começo. Você volta para o canto de onde você morreu. E a maioria dos profissionais que eu tenho contato, que hoje são frustrados, que hoje não conseguem ter o nível financeiro que a gente atingiu como profissional, e ficam, né? Engraçado que é muito comum essas pessoas serem desses críticos do marketing, né? Não sei se isso é proposital, mas é comum isso acontecer.
Essas pessoas, elas têm esse arrependimento de se eu tivesse aprendido isso naquela época, se naquela época eu tivesse estudado aquilo, se naquela época eu tivesse estudado esse assunto. E infelizmente esse tempo não volta. Não volta mesmo. E cara, você falou uma coisa que eu sei que vai ter gente que vai ouvir o podcast e talvez tenha muita amarra quanto a marketing, porque existe um termo de chamar muita gente de marqueteiro, tá? E existe uma linha, mas é uma linha bem relevante entre você mostrar um trabalho sério e mostrar qualquer coisa. Se você tem um trabalho sério, e aí a gente entra mais ou menos, mais uma vez, no ponto que eu falei agora há pouco. Se você confia, se você tem convicção do que você está entregando, que é um trabalho sério, por que você não vai mostrar isso, cara? Me dê um motivo para você não mostrar isso. Mostrar um trabalho sério não é errado. Não é errado. E se você conseguir chegar a uma larga escala disso, vão te chamar de marqueteiro, vão te chamar de 1000 coisas. E, cara, foda-se. Se você tem a certeza que você está entregando um trabalho sério, tá? Você não tem certezas, entrega, vai. E o marketing, você alavancar o teu trabalho, é benéfico para você. Não é feio, você não está enganando ninguém, você tem certeza que está entregando um trabalho sério. Então, mete bronca, cara. Entrega teu trabalho, investe em marketing. Chega junto com alguém que vai te ajudar com o marketing. Você precisa se mostrar. Tem gente que tem essa dificuldade. Então, o pessoal tem que perder um pouco desse preconceito. O pessoal tem que reavaliar o que é marketing sério, né? Então é isso. Obrigado, gente. Gente, comentários, tá? Feedbacks, se você acha que marketing é uma bosta, se você acha que o marketing é o poder, se você acha que consultoria é errado, se você acha que quem faz consultoria tem que se dar mal mesmo, porque isso não é mercado, se você ganha, se você cobra R$15 de personal e você acha que isso é lindo, que você tá tudo certo, que você vai ficar rico com isso, não sei. Eu não sei qual é a tua realidade. Comenta aqui embaixo, tá? Esse podcast vai estar aqui no YouTube para vocês interagirem, para vocês comentarem. E, acima de tudo, mandarem essas perguntas pra gente estar respondendo vocês aqui mais vezes. Podem ter certeza que... Vai, fala. E olha só, se alguém escrever que acha bonito cobrar R$15 hora aula e que vai ficar rico, por favor, me marca nesse comentário. E eu vou pedir... É sério, eu vou pedir pra esse cara, ele tem uma conversa comigo. Tipo, o cara me ensina como ficar rico e ser levado a sério cobrando R$15 a aula. Gente, não façam isso. Sério, não façam isso. Valorizem o trabalho, valorizem a profissão de vocês. E você, estagiário, que tá no 4º semestre e acha que tá arrasando, dando aula de personal, deixe de ser burro. Pare com isso, velho. Pare com isso. Vá aprender, vá refinar. Vá fazer network. Vai se conectar com as pessoas. Que nós não teríamos chegado em lugar nenhum se nós não entendêssemos o poder de se conectar com as pessoas. Hoje em dia você sai para as redes sociais para fazer inimigos. Me explica como é que alguém vai para a rede social para fazer inimigo. Cara, eu costumo de dizer que quem vai para a rede social atacar alguém ou fazer inimigo, geralmente é alguém que está desempregado, né, cara? Então, se você tiver ocupado, você não vai fazer isso, cara. Você vai trabalhar, você vai produzir. Gente, vão produzir que vocês não vão arrumar treta com ninguém. Então é isso aí, abraço. Até o próximo podcast. Abraço.